Olá, meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira de Direito Previdenciário. Estamos aqui em nossa série de artigos e esse artigo vai tratar especificamente de algumas modificações que foram introduzidas aí no Direito Previdenciário com o advento da Lei 13.846 de 2019, que foi a conversão da MP 871 e que efetivamente mudaram aí algumas regrinhas do nosso plano de benefício da Lei 8.213 e também até chegou a mudar a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, lá em um dispositivo específico do BPC. Mas é importante que você saiba que em outros artigos nós já abordamos a questão das modificações no auxílio reclusão e também no auxílio doença para o segurado recluso. Então, agora vamos ver algumas modificações pontuais em alguns assuntos que podem cair na sua prova. Relembrando, esse vídeo, então, ele está ligado a um artigo, cujo link está lá na própria descrição do vídeo, que você vai poder acessar lá no nosso canal do YouTube, assistir aí quando você quiser, quantas vezes você quiser, de forma totalmente gratuita. Então vamos lá para o assunto do artigo de hoje. São as modificações no direito previdenciário feitas pela Lei 13.846, relembrando que nós já vimos o auxílio reclusão e o auxílio doença em outro artigo. Também vimos os planos especiais antifraude lançados pelo INSS em outro artigo. Esse artigo, então, vai tratar das modificações residuais aí trazidas por essa nova legislação. Em suma, inscrição pós-mortem do segurado, homicídio doloso ou tentado, período de graça e auxílio acidente, pensão por morte, carência após período de graça, benefício de pensão continuada, do BPC, e o cadastro de segurados especiais. Vamos lá para a inscrição post-mortem do segurado. Aqui para mim, como assim, professor, inscrição post-mortem? Como alguém pode se inscrever no INSS depois que morreu? Pois é, o espírito dessa lei é evitar fraudes ou diminuir, mitigar o risco de fraude de benefícios previdenciários. O que estava acontecendo é que, apesar da legislação permitir, isso está lá até no decreto 3.048, regulamento da Previdência Social, a inscrição post-mortem do segurado especial, isso devido a uma situação de ignorância no campo, muitas vezes aquela família humilde, que está lá arando a terra, o camarada, o chefe da família morre, nunca fez nenhum recolhimento para a Previdência, nem sabia que podia fazer e ter direito a uma aposentadoria ou deixar a pensão por morte. Os seus dependentes, então, juntam lá os documentos para provar que ele era efetivamente um trabalhador rural, que arava a sua propriedade, cultivava a sua propriedade em regime de economia familiar, todos juntos ali, unidos, numa propriedade pequena, inferior a 4 módulos fiscais, ou então pescador artesanal também, o seringueiro, mas os dependentes provavam a sua existência, que ele era, então passavam assim a ter direito a receber a pensão por morte daquele segurado, ou seja, a inscrição, a filiação, ser feita após a morte do segurado. Isso é possível, sim, em caso de segurado especial, mas o povo estava abusando. Vamos aqui para o slide. Então veio a lei para dizer claramente, isso aí, a pessoa estava na justiça e às vezes ganhava, porque não tinha uma regulamentação clara sobre o assunto, agora tem. Então, o contribuinte individual, o segurado facultativo, que eram os principais casos aí de pedido, de inscrição post-mortem, diz claramente agora a lei, no 17, parágrafo 7º, que não será admitido esse tipo de inscrição post-mortem. Somente do segurado especial. Nova modificação. É aí a questão do homicídio doloso ou tentado. A nova lei, ela pega bastante pesado com esse tipo de crime. Até então, a redação da legislação estava em crime que tivesse como resultado a morte do segurado, e aí o dependente ficava aí sem ter direito, Perceba que 3 parágrafos foram inseridos nessa lei falando desse mesmo assunto, com nuances um pouco diferentes, mas todos tratando do crime de homicídio doloso ou tentado, ou seja,
passa a tentativa do homicídio doloso a ser um motivo para que o dependente seja excluído definitivamente dessa condição. Então, ele não vai mais receber benefício nenhum derivado da morte do segurado, porque se ele for condenado criminalmente com trânsito em julgado, né, seja autor ou coautor ou partícipe, aqui você peça para o seu professor de direito penal para explicar aqui a diferença, tá? Esse é um assunto mais reservado aí para o direito penal. Mas o crime é homicídio doloso, aquele que você tem a intenção deliberada de acabar com a vida daquela pessoa. Mas não é só se você teve sucesso na tentativa, né? Ou seja, se foi só tentativa, não conseguiu matar, você também será excluído definitivamente. Você tem que ser condenado criminalmente, e a tentativa do crime também é motivo para você ser condenado criminalmente, como você estuda aí em direito penal, né? Mas não importa se é autor, coautor, partícipe, mas se for do homicídio doloso ou mera tentativa de homicídio doloso e for condenado criminalmente, vai ser excluído da condição de dependente. Perceba que é uma penalidade bastante grave, mas também para um crime, uma tentativa de crime bastante grave, visando efetivamente coibir esse tipo de comportamento. Aqui ele coloca uma ressalva, né? Para os absolutamente incapazes e inimputáveis. O engraçado é que isso aqui é meio redundante, né? Se você estudou direito penal, sabe que inimputáveis é um excludente de culpabilidade, então não vai ser efetivamente condenado por isso. E os absolutamente incapazes também, né? Não são imputáveis. Então, obviamente, não podem ser condenados criminalmente, né? Então, mas, de qualquer maneira, para deixar bem claro, a legislação é redundante, mas deixa aí estabelecido que os absolutamente incapazes e inimputáveis não entram, então, nessa questão, ok? O outro artigo, eu falei que eram 3 parágrafos, né, que foram inseridos com relação ao homicídio doloso tentado contra a pessoa do segurado, né? Então, aqui o 74, parágrafo 1º, fala da pensão por morte. Então, diz que perde o direito à pensão por morte. É redundante? É, né? Porque o anterior já dizia que ele perde a condição de dependente. Se perde a condição de dependente, ele perde o direito à pensão por morte. Mas perceba que a lei quis colocar de tudo que é jeito, né? Para não ter erro, né? Para que o camarada que cometesse homicídio doloso ou tentativa, seja como autor, coautor ou partícipe, condenado criminalmente com trânsito em julgado, sentença com trânsito em julgado, então ele não vai receber pensão por morte e também não vai ser excluído da sua condição de dependente, tá? Também faz a ressalva dos absolutamente incapazes e inimputáveis, como já comentei, isso para mim é uma redundância, mas a lei quis deixar aí, o legislador fez questão de deixar bem claro que eles estão fora aí desse artigo. E aqui mais um também falando de homicídio ou tentativa. Então você tem lá exclusão da condição de dependente. Você tem que não vai receber pensão por morte, mas ele coloca aqui mais forte ainda, né? Se houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação, perceba que não precisa mais ser condenado com sentença transitada em julgado. Aqui basta que haja fundados indícios, né, de que aquele dependente cometeu homicídio ou tentativa de homicídio contra a pessoa do segurado, aí vai ocorrer a suspensão provisória da sua parte no benefício da pensão por morte. Perceba, né? Nós já explicamos no artigo anterior a diferença entre suspensão e cessação ou cancelamento, né? Então há uma suspeita, mas uma suspeita forte, tá? Tem que ter fundados indícios de autoria, coautoria ou participação. Nesse caso, mediante processo administrativo próprio, tendo lá ampla defesa e contraditório, nossos princípios do direito, né? Então, a suspensão provisória dessa parte no benefício da pensão por morte. Mas, se for absolvido lá na frente, então recebe tudo corrigido desde a data da suspensão, obviamente havendo a reativação imediata do benefício aí em caso de absolvição. Outra modificação no período de graça é auxílio acidente, né? Período de graça é aquele período, né, que o segurado recebe de presente aí do legislador da Previdência Social, em que mesmo não contribuindo, seja por demissão, voluntária, involuntária, né, parou de fazer
de fazer a sua atividade econômica, então deixa de contribuir, mas ele continua tendo direito, né? Ainda é segurado por um tempo, né? Varia aí normalmente de 3 a 36 meses, mas tem aqui um inciso que é sem limite de prazo, né? Ou seja, esse período de graça duraria infinitamente, indeterminadamente, sem limite de prazo para quem está em gozo de benefício. Ocorre que a nova lei colocou aqui, exceto o auxílio acidente. Então, se você... O auxílio acidente é aquele auxílio sequela, né? Você que teve aí, por exemplo, um problema, né, de saúde, um acidente aí que te deixou uma sequela que diminuiu a sua capacidade laborativa. Então, você passa a receber uma complementação, né? Um valor aí de 50% aí do salário de benefício. E que é o auxílio acidente, você vai receber, só que o auxílio acidente não dá mais direito a você ter um período de graça sem limite de prazo, tá? Ainda os outros benefícios ainda dão esse direito. Outra modificação, né, na realização da pensão por morte, inseriu aqui que a data pela qual você tem que entrar com requerimento, né, a partir da data do óbito, para poder receber a pensão por morte desde a data do óbito, passa a ser 180 dias para os filhos menores de 16 anos. O normal, para os demais dependentes, continua aí com 90 dias. Outra modificação nas regras da pensão por morte, agora especificamente para alimentos temporários, né? A gente sabe, né, que se os alimentos forem permanentes, a ex-cônjuge ou ex-cônjuge, ex-companheira, eles têm direito aí, indeterminadamente, a receber a sua cota da pensão por morte do segurado. Mas se os alimentos forem temporários, né, isso é muito comum hoje em dia, ou seja, a pessoa vai se separar e o juiz dá para cônjuge aí mais dependente, né, um prazo. Olha, minha filha, normalmente a esposa, né, devido à nossa cultura aí machista, pode acontecer o contrário também. Mas normalmente fala para ela, né, que você vai ter um ano, tá, para se virar aí, para arrumar um emprego, e durante esse ano o seu ex-marido, né, o seu ex-companheiro vai te pagar aí uma pensão, mas são alimentos temporários. E o que acontece então se esse segurado aí que está pagando esses alimentos temporários falecer nesse período, né, temporário aí desse ano, por exemplo, em que deveria pagar essa pensão? Bom, a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, então vai receber a pensão por morte, mas para sempre, indeterminadamente, até morrer? Não, pelo prazo remanescente na data do óbito, ou seja, até terminar aquele prazo que o juiz deu que a pessoa iria receber os alimentos temporários. Acabou aquele ano, acabou aquele prazo que o juiz tinha dado, vai parar de receber a pensão por morte e vai ter que se virar do mesmo jeito. Carência após período de graça. Isso aqui é uma modificação também na lei. Inclusive, essa aqui é uma regra importante, porque a MP 871 veio com uma proposta e na sua conversão, na Lei 13.846, os congressistas modificaram novamente o prazo. A 871, ela dizia o seguinte: bom, você perdeu a qualidade de segurado, depois então, você acabou o período de graça, né? Você ficou ali um tempinho, totalmente descoberto, arrumou emprego, voltou a trabalhar, tem uma atividade econômica, voltou a contribuir, então você vai ter carência, né? Principalmente com relação ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade e auxílio-reclusão. Vai ter uma nova carência, né? Só que a MP 871 dizia que ela tinha que ser a mesma carência inicial. Ou seja, o auxílio-doença, né, não acidentário, carência de 12 meses, então teria que esperar uma nova carência de 12 meses para poder ter novo direito. Só que a Lei 13.846, os congressistas acharam isso demais, muita maldade com os segurados, então reduziu isso aqui pela metade, ok? Enquanto a 871, que era integral, metade integral, então a 13.846 coloca não, é metade dos períodos previstos originalmente. BPC. O BPC coloca lá uma modificação na LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742 de 93, dizendo mais um requisito para que a pessoa possa receber o BPC. O BPC, você sabe, é um benefício a idosos e a pessoas com deficiência que não conseguem ser mantidas aí por si próprias ou por sua família, né? Então, em situação de vulnerabilidade social, né? Uma regra aí de 1/4 salário mínimo per capita. Só que, além disso, eles precisam ter agora CPF
e estarem inscritos no Cadastro Único, que é um cadastro do governo federal, uma base de dados, onde está lá as pessoas carentes do nosso país, né? A galera que recebe aí Bolsa Família e que tem acesso a outros programas sociais precisam estar inscritos no Cadastro Único. Agora o pessoal do BPC tem que ter CPF e tem que estar lá inscrito no Cadastro Único. Finalmente, o Cadastro dos Segurados Especiais, visando aí coibir fraudes aí no meio rural. O Ministério da Economia vai manter um sistema, então, um cadastro de segurados especiais no CNIS, que é o cadastro da Previdência Social, e esse cadastro vai ser utilizado, passa a ser utilizado, tem um prazo aí para os segurados especiais se cadastrarem, para comprovar o exercício da atividade e da condição do segurado especial. Vamos ver uma afirmativa de prova para a gente testar os nossos conhecimentos. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão de benefícios de auxílio-doença, invalidez, salário-maternidade, auxílio reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação, com 1/3. Não é 1/3, pessoal. É metade. A MP 871 queria integral, queria o período de carência integral, mas os nossos congressistas foram bonzinhos e reduziram isso aí, mantiveram, na verdade, né, que a última regra era metade mesmo. Isso aqui, 1/3, foi antigamente, então se você estudou direito previdenciário há muito tempo, você vai achar que isso é verdade, mas não é mais, agora é metade dos períodos previstos de carência. Então a questão está errada. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por sua companhia ao assistir esse nosso artigo. Acesse as nossas redes sociais, compre nossos cursos regulares se você gostou dessa apresentação. Lá nós temos aulas detalhadas, questões comentadas, videoaulas sobre toda a matéria de direito previdenciário que você precisa aprender para estar bem preparado, preparada para a sua prova. Um grande abraço e até o próximo artigo.